Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao podcast Agrociência, o podcast que acredita que a informação é o melhor defensivo contra a praga da fake news. Falando em informação, nós temos esse episódio de hoje para tratar de um assunto que até eu tenho muitas dúvidas. Eu até estava conversando nos bastidores aqui com o nosso convidado, que eu tenho muitas dúvidas a respeito de inspeção, do que pode, do que não pode. E eu tenho certeza que alguém de vocês aí também tem muitas dúvidas em relação ao consumo, ao transporte, à produção, ao abate de animais, né? Produtos de origem animal. E nós convidamos aqui o meu velho amigo de longa data, né, parceiro de jogo por aí, de handball, meu amigo Marcos Camargo. Seja muito bem-vindo ao podcast Agrociência. Obrigado por você ter vindo aqui em Dourados, lá de Campo Grande, inclusive só para bater esse papo com a gente. Fico muito feliz por isso. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço o convite, agradeço também a diretoria que autorizou a gente fazer esse bate-papo, esclarecer a população, né, sobre essas várias dúvidas que a população tem em relação aos produtos de origem animal. Né? Exatamente, é esse o nosso propósito, Marcos. A diretoria foi bastante generosa, né, de ceder esse espaço, né, essa possibilidade, porque sem dúvida a Iagro é um órgão aí que merece esclarecimentos, né, porque como a gente sempre fala aqui no podcast, muitas mentiras, muitas fake news e desinformações ocorrem por aí, justamente pelas pessoas não conhecerem. E a gente nem pode considerar como uma fake news, porque fake news é proposital. Às vezes as pessoas acabam falando algumas besteiras por aí sem saber, né? E por desconhecimento mesmo. E o propósito do nosso trabalho aqui com o podcast é levar essa informação para que as pessoas fiquem mais tranquilas, inclusive, em relação àquilo que elas fazem, aquilo que elas podem fazer ou deixam de fazer, né? Com medo de estar descumprindo algum regulamento, alguma regra, né? E também até para reconhecer o trabalho da Iagro, né? Isso. Vamos lá então, vamos começar. Se apresenta aí para o povo. Por que a gente convidou o Marcos Camargo para vir aqui bater esse papo com a gente? Então, eu sou o Marcos Camargo, sou fiscal estadual agropecuário. Eu sou chefe do Núcleo de Combate e Repreensão a Produtos de Origem Animal Clandestinos e Irregulares. O nome é bem comprido. Sou instrutor da Academia de Polícia da Polícia Civil de MS, do Mato Grosso do Sul, né? Na disciplina de perícias veterinárias. E estamos desenvolvendo esse trabalho aí já há algum tempo, né? Eu assumi essa função em 2012. Saí um pouquinho em 2016 e entre 2016 e 2018 eu fiquei fora, de volta. Quem estava no meu lugar assumiu a diretoria e eu voltei a desempenhar essa função e estou aí até hoje, né? Tentando trazer um produto seguro para a população, né? Eu acho que esse é o grande mote da Iagro, né? Produzir não, né? Trazer ou oferecer condições de que a população tenha acesso a alimentos de qualidade, sem nenhum problema e sem nenhum risco para a sua saúde, não é? Com certeza. A gente hoje tem muitos casos de subnotificação, né? No SUS, por exemplo, né? Muitas viroses que são diagnosticadas que não conseguem determinar a origem, né? Ela é enquadrada como uma virose que ela pode ter sido de origem alimentar. Então, no estado tem uma cultura muito grande, né, desses produtos que não passam por um processo de inspeção, e aí pode vir a ocasionar, não que todos venham a ocasionar, mas ele pode vir a ocasionar dependendo da sua maneira de produção. Né? Só o fato de ter a dúvida, né, já é um motivo de preocupação. Isso, o selo de inspeção é a garantia que o consumidor vai ter que aquele produto ele é seguro, né? A gente vai falar de selo de inspeção daqui a pouco, Marcos, mas vamos explicar para a população especificamente quem é a Iagro, onde ela surgiu, por que ela surgiu, como que é feito esse trabalho da agência, né? Que antes era um instituto, que você estava me explicando, por isso que tem o izinho ali na frente. Vamos contextualizar um pouco sobre a Iagro para depois a gente entrar nas esferas de atuação dela. A Iagro ela foi criada em 1979. Tem alguns anos já de existência, desde a criação do Estado praticamente. E ela atua na defesa sanitária animal e vegetal, né? Tanto na parte de doenças nos animais de produção, como nas indústrias que produzem alimentos aqui no estado. Seja ela, né, na parte de soja, na parte de produção de milho, na parte
do gado, suinocultura, avicultura, que hoje está ficando muito mais forte aqui no estado, né? Está tendo uma evidência muito maior nessa parte de produção, né? Sim. Principalmente na parte de aves aí, suínos. Suínos agora aqui na região, principalmente. Né? A região da Grande Dourados é bem forte nessa parte. É bem forte nessa parte. E as agências de defesa, elas são espalhadas no Brasil inteiro, né? Cada estado tem a sua, para justamente prevenir e proteger o mercado, né? Econômico do país aí, né? As exportações. A gente viu o caso agora que teve no Rio Grande do Sul, deu uma pausa nas exportações devido a uma notificação de doença, né? Sim. Que é super importante. A gente está conseguindo um engajamento melhor da população agora, que é dos atores, né, da produção, principalmente pelas cadeias produtivas aí que aumentaram as notificações de doenças, né? A gente teve um período de muito silêncio, o pessoal tinha medo da agência, né? Devido ao foco de aftosa 2005, o impacto foi muito grande, todo mundo ficava com medo de comunicar qualquer doença para a Iagro. E querer parar tudo de novo. E a Iagro chegar lá e parar com tudo. Foi um prejuízo muito grande econômico para a cidade, para a região na época, a região de Eldorado ali, né? Então ficaram assustados. Agora, com o trabalho de educação sanitária que a gente vem fazendo, nas escolas, nos sindicatos rurais, a gente consegue nas feiras, né? Teve aqui da UANA, vocês participaram lá também. A gente consegue tá conseguindo trazer de volta a comunidade e eles verem que o Iagro não é só chegar lá e matar toda a população de animais e resolver. Porque nem todo foco de doença a gente tem que matar tudo. Sim. São doenças que corriqueiramente que a gente identifica aí, né? Morte de raiva, alguma coisa que a gente consegue pelo trabalho de prevenção dirimir aquele foco da doença e não ter o impacto econômico que teve lá em Eldorado. Então, se a gente essa notificação chegar o quanto antes para a Iagro e a gente conseguir atuar, porque a gente tem um prazo de atuação aí de 12 horas, que a gente tem que atender essa notificação, a gente consegue acabar com esse foco o mais rápido possível e aí não causa esse impacto que aconteceu lá. Vale lembrar, né, Marcos, que quando a gente tem um foco ali, um caso de aftosa, né, ou alguma outra doença que é transmissível por proximidade, digamos assim, não sei bem os termos técnicos para isso, é isso que você está dizendo. Então, quanto mais rápido a agência interferir naquela e fazer ali os abates daqueles animais e fazer o controle na raiz do problema, melhor, porque daí não se espalha tanto aquele problema, né, aquela doença. Por isso que, me corrija se eu estiver errado, que o comércio internacional do país, inclusive, exige, né, que a gente comunique, né, o quanto antes, quando tem um problema, já justamente para eles embargarem as importações, né, no caso as nossas exportações lá para fora, para evitar, né, a possibilidade de chegar algum produto com problema lá, que é muito difícil de acontecer, né, mas vai que acontece. O sistema ele trabalha, por isso que é um sistema de defesa que chama, né? A gente defende de sair alguma coisa daquele local, né? De sair da normalidade. Sim. Eles pedem o bloqueio, tem uma instrução normativa do Ministério da Agricultura, número 50, que são as doenças de notificação obrigatória. Sim. Elas têm um impacto econômico na produção. Algumas de zoonose, mas a maioria são de produção. Então se ela chega a passar para outro país, para outro estado, outro local, eles vão dar um impacto na produção e vai diminuir essa produção. Então é para não diminuir a produção do alimento do mundo, né? Então a gente trabalha para que esse foco de doença ele não se espalhe e não diminua a produção de alimento no mundo. E a gente sabe que esse impacto aí é gigantesco, né, Marcos? Porque vem ali um impacto econômico, gente que vai ficar sem a disponibilidade daquele alimento, e enfim, uma avalanche de coisas que vem acontecendo depois disso, né? O impacto é muito grande. E a gente trabalha nessa vertente de combate aos produtos de origem animal, que não passam por inspeção justamente por isso, porque a pessoa pode estar com foco de doença, ele não quer notificar a Iagro, ele vende para um terceiro. Tá doido. Errou duas vezes, né? Ele vende para um terceiro esse produto que coloca no varejo esse produto que pode ser prejudicial para a população. Então a gente trabalha
com foco nesse... E por que ele não comunica? Com medo da agência ir lá e abater todo o rebanho dele? Porque assim, a propriedade, dependendo da doença, né, se ela for de notificação obrigatória, a propriedade é interditada para investigação. Não é que o cara vai ficar o resto da vida interditado, ele vai ficar ali o período para que faça as análises laboratoriais, veja quais animais que estão doentes, tudo mais, para a gente poder fazer o trabalho de defesa. Sanando o foco, ele é liberado de novo e segue a vida. Ninguém é multado porque teve uma doença, entendeu? Uhum. É que ele vai ter esse empecilho. Então, como ele não quer parar de vender, porque ele está trabalhando no giro... Depende daquilo também, né? Depende daquilo, ele joga por fora na tentativa de defender o ganha-pão dele. Né? E a partir do momento que esse produtor, Marcos, vamos partir agora para um assunto mais delicado, mas acho que é importante a gente comentar. Se você tiver restrições também, você tem todo o direito de... Né? Se ele tem algum caso lá de qualquer zoonose, qualquer problema na propriedade, ele se resguarda e evita de passar para frente essa informação. Estou com um problema de aftose aqui, brucelose, sei lá. Ele cometeu um crime? Se ele sabe que ele está com um problema, ele não comunica... ou ele abate aquele animal, fala que morreu por conta, tá? Ou ele vende esse animal, ele está cometendo um crime, ele vai responder por isso? Ou não? Ou ele só vai acontecer isso que você mencionou, que ele vai ter a propriedade bloqueada ali para investigação? Então, a propriedade, quando ela é interditada, justamente chama-se investigação por isso, que ela vai ser investigada. Como começou, da onde veio essa doença, como que ela se iniciou. Se durante a investigação fica confirmado que houve um dolo ali, alguma coisa desse sentido, ele responde. Ele vai responder? Ele vai responder sim. Se há alguma coisa intencional, né? Então o melhor caminho, identificou um problema ali, ou algo, ou um sintoma, já comunica a agência, que a agência vai lá e faz o trabalho. Dependendo da doença, a gente consegue aftose, então há uma lista de doenças aí que a gente consegue fazer o pagamento de indenização do animal, ele não perde. Olha que bacana essa informação, isso é importante, cara. Eu não sabia disso. Tem um fundo que o produtor ele recolhe, né, nas emissões de GTA. Acaba se tornando até um incentivo. Mas é justamente por isso, para ele comunicar e a gente poder sanar os focos o mais rápido possível. Então se ele tem lá um caso, olha, eu tenho um possível caso aqui, vem dar uma olhada aqui, vem me ajudar. E se realmente confirmou o caso, aquele animal que for abatido ali para controle, né? Uhum. Ele recebe uma indenização. É possível? É possível. Vem composto por pessoas da Iagro, pessoas da FamaSul, sindicato rural, todo mundo faz uma comissão e avalia aquele animal. E esse valor de avaliação, ele concordando, ele é ressarcido para o produtor. Entendi. Surgiu agora aqui, esse animal que ele é abatido, ou esse conjunto de animais ali, esse lote, né? Ele é enterrado na propriedade mesmo? É incinerado? Como é que é? Qual é o destino desse animal? Tem os procedimentos técnicos a serem feitos, né? Normalmente se abre uma vala, como aconteceu agora nessa mortalidade de frio que teve. Esse frio recente. Dias, né? 2 vezes, inclusive. Um agora e outro... Foram 540, se eu não estou enganado, animais notificados para a morte de frio, né? Assim que o produtor notifica o escritório da Iagro, o fiscal da Iagro vai na propriedade, faz a avaliação, a análise do animal, faz a anamnese com o produtor, conversa com ele, descobre a causa, que foi confirmando ali o motivo da doença. Foi no caso do frio, né? Vamos usar o exemplo do frio. Como foi o frio, vai abrir a vala na propriedade, vai colocar cal, vai matar vai posicionar os animais na vala, é aberto a barriga dos animais, né? Por causa quando começa a fazer o pós-morte, ele começa a inchar para a vala não explodir, né? Uhum. Fazer toda aquela produção de gases que tem. Uhum. Você consegue fazer e enterra os animais ali, né? Com todo um protocolo. Um protocolo que é feito. Entendi. E é feito na propriedade justamente por foco não disseminar, né? Se for alguma doença, por foco não espalhar. E aquilo ali vai resolver o problema. Resolve o problema. Entendi. Como resolveu? A gente tem um histórico passado aí, né? Entendi. Dos focos que a gente já teve aqui no estado. Outra coisa, Marcos, que é importante a gente mencionar, que
muita gente não sabe, até eu também, né, me coloco nesse meio, porque eu fui descobrir há pouco tempo, que existe um controle, e até né, existe um controle da população de animal na inscrição dessa pessoa, não é assim que funciona? Dentro da propriedade tem X vacas, carneiros, cavalos, não sei o que, isso tem até galinhas, né? Todas as espécies. Todos os animais tem um controle, né? Tem um estoque ali que isso precisa ser comunicado via Cefaz. Como é que é feito esse controle? Todo produtor, quando ele abre uma inscrição estadual, ele é disponibilizado um login para ele na Secretaria de Fazenda, e aí ele, através desse login, ele vai ter acesso aos sistemas deles. Para o Serviço de Defesa, que é o nosso caso, 2 vezes por ano ele tem que atualizar o rebanho dele. Olha que interessante, isso eu descobri agora. 2 vezes por ano tem que atualizar o rebanho. Rapaz, todo mundo faz isso, Marco? Está sendo feito. A gente está com um índice muito alto de sinal que o produtor conscientizou. Comparecimento do produtor nessas campanhas. Eu acho que é em março e Não, é maio e novembro. Maio e novembro, Maio e novembro. Isso. Permaneceu pelo histórico que a gente tinha da vacinação de aftosa, permaneceu dessa maneira, né? Esse calendário, né? Mentira. Foi em junho. Junho? Não, agora foi estendido até junho, né? Ah, tá. Porque a gente chegou maio, daí não teve um comparecimento, a gente fez umas campanhas de conscientização, estendeu mais um mês aí, a gente teve um... Tá, mas daí foi porque não teve o comparecimento, mas aí segue esse calendário. A gente estava com pouco, né? A gente sempre costumou ter índices de 95%, 97%, então, e a gente estava só com uns 80%. Entendi. Só para recapitular, então, o que é isso tudo que a gente está falando aqui? Porque às vezes a gente está falando uma linguagem nossa aqui e a galera não entende. Então, se o produtor ele tem lá um lote de vacas, né, de carneiros, até de galinhas, né, enfim, cavalos, vacas, assim, tem animal na propriedade, ele faz uma contagem e inclusive a idade, né? E outra coisa, por que tem que fazer a atualização? Porque esse animal vai ficando mais velho, aí você tem que informar para o sistema lá da Secretaria de Fazenda que idade que tem aquele animal, né? E se você vendeu, você também comunica. Se você comprou, você também comunica. Se morreu lá por uma picada de cobra, você comunica. Isso. Fez um abate lá por conta de algum eventual problema na propriedade, ou até para o consumo também, né? Comunica também. E o sistema é da Iagro, não é da... O login é feito pela Cefaz, mas quem controla o estoque dos animais é a Iagro. Ah, interessante. A Secretaria de Fazenda só vai conseguir emitir uma nota se tiver saldo na Iagro, senão ela não emite. Entendi. Essa nota é quando ele vende, né? Quando ele compra. Toda compra, toda venda, ele tem que emitir a nota fiscal, justamente para também manter o estoque atualizado, né? Nossa, cara, é tanto assunto que surge que dá vontade. Rapaz, tanta dúvida que a gente tem. Eu já me remetei a um outro assunto agora aqui, que não sei se isso já é vocês respondem para isso. Por exemplo, quando o cara vai para um evento agropecuário que precisa levar animais, né? Tem que emitir a GTA lá. Isso é de competência da Iagro também ou não? A gente tem a competência de controlar o estoque e a sanidade do rebanho. O produtor é o responsável por essa emissão. Sim. Ele vai fazer um trânsito e ele tem que entrar no sistema e emitir. Aí, no caso de eventos, aí ele entra lá. Ele só consegue emitir por evento se o evento estiver autorizado pela Iagro também. A Iagro, todo promotor de evento, ele solicita 30 dias antes a vistoria do local, ver se ele vai ter condições de receber aqueles animais, aquele quantitativo de animais pretendido, tudo mais. Passando por essa vistoria, dando tudo ok, o evento é lançado no sistema. Aí o produtor consegue emitir o GTA para aquele evento que vai ser feito. Porque, por exemplo, se a gente pegar os eventos de laçada que tem por aí, tem até exame de saúde do animal que tem que ser feito, né? Sim, são exames que estão previstos pelo Ministério da Agricultura, né? Que são os exames de anemia infecciosa, né? E a vacinação de influenza. Isso, rapaz. Que interessante. Assim, ao primeiro momento a gente pensa que é muita burocracia, mas não, né? É justamente para ter esse controle e para essa prevenção de tantos problemas que podem ocasionar, né? É a prevenção de doenças, né? No caso ali de ter animais, no caso você citou de laçado, tem equinos ali de caríssimo, alto valor, tanto econômico como genético, né? Que está ali à disposição. Se entra um foco de doença nesses animais, todo investimento que o produtor teve, ele pode jogar por terra, né? Sim.
Não, é muito interessante. Eu, particularmente, tenho... Porque ali naqueles eventos, eles estão ali, né? Todo mundo toma da mesma água. Tá junto. Tá no mesmo ambiente. Compartilha o freio, no mesmo ambiente. Então, muitas coisas é passado por aerosol, né? Então... É verdade. Cara, a gente estava comentando nos bastidores, voltando aqui em relação à Iagro, ela tem duas vertentes, né? Mais de duas, 4 aqui pelo menos. Defesa animal. Vai lá, fala você. E a defesa animal, inspeção de produtos de animal, e a defesa vegetal e a inspeção de produtos vegetais. Eu particularmente não sabia que entrava essa parte vegetal. A Iagro tem a equipe os fiscais que são agrônomos que fazem essa defesa também, da parte da produção de grãos no estado. De grãos, de cítrico, de celulose, eles fazem essa parte também. Faz o controle de sanidade também? De sanidade das plantas, né? A gente teve o último foco, não é da minha área, né? Vamos falar assim, mas a gente tem uma lembrança aqui do último foco de Caruru Palmeri, né? Aqui, na região de Geral Moreira. Não sei nem o que é isso. Olha a incompetência do host. Caruru Palmeri, essa é nova. São umas plantas invasoras na plantação, né? Tá. Que diminui a produção. E aí o Iagro faz esse monitoramento, esse acompanhamento. Sim, faz. Tem o vazio da soja, né? Que é amplamente divulgado. Aí são tudo de competências da Iagro. A fiscalização do vazio da soja. Olha aí, rapaz, essa ó, tá vendo? Cada episódio que tem eu aprendo um pouco mais. Porque, como eu já falei, a gente não é obrigado a saber tudo, né? E eu adoro esses bate-papos por conta disso, porque todo dia eu aprendo coisa nova aqui. Não sabia que era a Iagro que fazia esse trabalho. Que interessante. A gente também... E a gente faz essa fiscalização dos produtos, né? Que a intenção é que chegue o produto inspecionado para o consumidor. Nem sempre o Estado ele não é onipresente, né? Então a gente pega aí alguma coisa passa, né? Uma boa parte, vamos dizer assim, né? Mas a gente consegue pegar os principais aí, né? A gente trabalha com serviço de inteligência para direcionar as ações aí nesse processo de maior risco, vamos dizer assim. Entendi. Marcos, vamos partir agora para a tua área, porque a gente está fugindo um pouco, né? Essa parte de fiscalização, você estava me falando nos bastidores que vocês têm uns quadrantes, né? O Estado é dividido em quadrantes de fiscalização. Me explica um pouco mais disso, para que serve, como é que funciona, qual o intuito de separar dessa forma? Esse foi uma maneira da agência, com esse serviço de inteligência, foi uma maneira da agência trabalhar... melhor, né? Melhorar o serviço de fiscalização. Otimizar, talvez. Otimizar. Porque a gente que não tem como projetar imagem, essas coisas aqui no podcast. Mas a gente coloca na edição depois. Se você me mandar, eu coloco. Que a gente tem o município de Campo Grande, que ele é comprido. Sim. E a cidade fica numa ponta desse município, né? Então as vigilâncias ficavam meio que próximas ali da cidade, né? A gente não ia tão longe assim, né? Porque como o escritório da Iagro ele tem em cada município, à exceção de Itaporã e Ladares, o fiscal ele vai ter que estar presente nas propriedades ali justamente para fazer esse trabalho de defesa, de conscientização do produtor, para notificação de doenças e tudo mais. Com a divisão do estado em quadrantes, a gente conseguiu melhorar o planejamento das fiscalizações. Mas esse quadrante não é por município, é por estado. É o estado todo. O estado foi dividido em quadrantes. Tá. Porque, por exemplo, vamos falar assim, Maracaju, ele é um município muito grande. Ribas do Rio Pardo é um município muito grande. O fiscal que está na sede, às vezes fica muito longo o deslocamento dele até o fim do município. Entendi. O município vizinho é mais próximo de chegar naquele fundo da propriedade. Então, como dividir em quadrantes, os quadrantes foram espalhados para aquele escritório local vai ficar responsável pelos quadrantes X e Y ali, vamos dizer. Entendi. Eles ficam para otimizar esse serviço, para a pessoa que está no município que é muito grande sair daqui até lá, 400, 500 quilômetros às vezes andar. Está muito mais perto de um outro município. Do outro município. Então você otimiza recursos, né, de tanto humanos como de econômicos, né, de veículo, gasolina e tudo mais. Sim.
Então a gente consegue fazer essa otimização e estar presente em todas as propriedades rurais, né? A gente tem relatos aí, depois que foi implantado esse sistema, de produtores que nunca tinham visto o Iagro, não sabia nem o que era. Ficaram até com medo quando a gente chegou e falou... Vou preso. Não... Achando que era alguém que está aplicando algum tipo de golpe, alguma coisa do tipo, né? Que nunca tinha visto falar. Mas isso não me surpreende, porque até hoje eu pergunto por aí, tem gente que não conhece a Embrapa, que dirá Iagro, né? Que são 2 órgãos importantes, né? Inclusive para a produção de alimento do país. Interessante. Aí a gente conseguiu fazer nessas fiscalizações e hoje a gente tem uma central de inteligência lá na Iagro, onde a gente consegue lançar pelo BI, né? O programinha que faz as inteligências, que, em tempo real, as fiscalizações de onde elas estão, onde os veículos estão, tudo certinho. Caso tenha algum problema, seja em trânsito ou em alguma propriedade, a gente vai saber qual vai ser o fiscal que vai estar mais próximo daquele local e entra em contato com ele para direcionar. Então, todas as ações estão muito bem otimizadas. Legal. Hoje no país não se tem esse sistema, é só aqui no Mato Grosso do Sul. Ah, é? Olha aí. Legal você mencionar isso. Não sei se a gente pode explorar um pouco mais, como a gente estava fazendo nos bastidores, né? Essa parte da inteligência, né? É importante a gente, se possível, falar um pouquinho mais de como é feito esse trabalho, né? Porque você me comentou também, Marcos, que há uma espécie de cooperação técnica entre agências, né? A Iagro não trabalha sozinha, né? Então, é em conjunto com outros órgãos, né? Se é que a gente pode mencionar isso. Não, sim, a gente tem termos de cooperação técnica assinados com várias instituições aí, né? Com a Cefaz, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, PROCON, Vigilância Sanitária, todos os atores praticamente de fiscalização com a Receita Federal. Então a gente tem vários atores de fiscalização que a gente atua em conjunto. Então, se a gente tem algum problema, tanto para fornecimento de dados, como para troca de informações, né? Lógico, respeitando a LGPD, né? Mas a gente tem essa troca de informações de interesse de cada agência aí para a gente poder direcionar e otimizar as nossas fiscalizações, né? Agora, faz bastante sentido quando você fala um serviço de inteligência, né? É nesse sentido, porque daí você soma esforços, né? E cada um contribuindo na sua vertente ali, para um propósito, né? Que é justamente essa fiscalização. Como a gente tem, por exemplo, vamos utilizar, a gente faz uma fiscalização de abate clandestino. A gente tem um crime ambiental associado ao crime da relação de consumo ali. Me explica isso. Né? A gente chega lá numa propriedade, o cara que está fornecendo para o restaurante ali um animal que ele está matando na propriedade rural. Tá. Então, lembrando que não pode. E por que não pode? Tá vamos por partes, Marcos. Isso aí é tudo muito claro para nós, mas para muita gente não é. Assim, existe a lei federal desde 1950, né? Ela é bem antiga. O regulamento dela era antigo, em 2017 ele foi atualizado para deixar nas regras atuais, né? Na realidade comercial atual, né, de 2017. E faz todo o regramento de como um animal tem que ser abatido, como que ele tem que ser inspecionado, quais doenças a gente tem que identificar, quais doenças que a gente tem que notificar obrigatoriamente o serviço de defesa, qual que a gente tem que condenar aquela carcaça, porque ela não pode ir para consumo, porque aquela doença presente naquela carcaça ela vai causar um problema de saúde no consumidor. Então aquele animal ele é condenado, ele não vai para o consumo. Então a pessoa que quer driblar esse sistema, né, essa obrigatoriedade de passar por um estabelecimento de abate. Isso que a gente chama é a inspeção, né? É a inspeção, é o serviço de inspeção que fica dentro de um frigorífico. E a inspeção ela tem 3 patamares, digamos assim, que é o municipal, o estadual e o federal. Isso, teve a lei 7889, que fez uma emenda na 1283, onde ela determinou que o serviço de inspeção municipal ele é competente para fazer a inspeção nos municípios que tem a sua comercialização delimitada dentro do município. Isso. Tem o serviço de inspeção estadual, que quem tem esse tipo de inspeção, ele pode vender para todos os municípios do estado. E o serviço de inspeção federal, que ele pode comercializar para todos os municípios do país e exportar. Isso que falar, inclusive exportar. Com a evolução que a gente teve em 91 nas leis de política agrícola, depois teve a implantação do SOASA, acho que se não me engano 2006,
ele criaram o Sistema Brasileiro de Inspeção, o SISB. Esse SISB ele proporcionava ao Serviço de Inspeção Municipal e ao Serviço de Inspeção Estadual uma oportunidade deles adequarem os procedimentos de inspeção deles para que ele fosse equivalente ao Serviço de Inspeção Federal. Os municípios que adequaram sua legislação, adequaram seus procedimentos, eles solicitam uma auditoria do Ministério da Cultura e o Ministério da Cultura vai lá ver se realmente estão equivalentes esses processos. Entendi. Uma vez estando, eles concedem esse selo SISB. Legal. E aí aquele serviço de inspeção municipal, que só podia vender para os municípios, ele tendo o selo SISB, ele pode vender para todos os municípios do país. Entendi. É até uma forma pela falta de pessoal, né, de servidor que a gente tem, né? Então, o Ministério da Cultura, como ele viu que isso estava ficando ruim dele conseguir fazer a fiscalização da maneira geral nas plantas, ele resolveu ampliar os braços da fiscalização com esse tipo de equivalência. Agora que a gente entendeu como é que funciona o sistema de inspeção que é feito dentro do frigorífico. São frigoríficos, laticínios, né? Isso, dentro do ambiente controlado, digamos assim, né? Justifica porque que não pode abater lá na propriedade rural. Então, a gente está falando de cooperações, né? Então, a gente chega lá num abate clandestino. O cara que resolveu matar na propriedade rural e está vendendo diretamente para o varejo. Ele está fazendo um crime de sonegação fiscal. Né? Já começa por aí. Ele está fazendo um crime ali que ele pode estar transferindo uma zoonose ou algo do tipo para produtor rural, ou para o consumidor. E ele normalmente ele está fazendo um crime ambiental, porque ele está jogando esses dejetos no solo, diretamente no solo, na propriedade, e por vezes, várias vezes a gente encontrou que eles jogam em nascentes, manancial, córregos, né? Essa bucharia, né? Em vez de que no frigorífico tem todo um tratamento específico, o sangue e tudo mais é jogado direto no córrego, a mortalidade de peixe, tem todo o impacto ambiental. Então, se a gente não trabalhar em conjunto para cada órgão de fiscalização fazer a sua atuação de competência, né, a gente fica um serviço incompleto. Não dá conta. Então é por isso que tem esse impacto que todo mundo fala, não, a Iagro. Não é a Iagro. Aparece muito a Iagro, porque a Iagro ela é responsável pela destruição desses produtos. Certo. Então, muitas vezes no estabelecimento comercial ali, a vigilância faz a apreensão, a Secretaria de Fazenda faz a atuação dela, a Polícia Civil vai ver se tem um crime ou não ali naquela situação e vai tomar as providências dela, a Polícia Judiciária, né? Da mesma maneira, a Polícia Militar Ambiental, ou até mesmo o IMASU, faz essa verificação de crimes ambientais e a nossa parte, que é da sanidade é a parte do final produto ali. E para fazer a destruição. Como normalmente é um volume mais ou menos significativo de produtos que a gente faz a apreensão, então tem que vários veículos fazer esse transbordo. Então fala impacta, né, cara? Aí aparece 4, 5 veículos da Iagro e fala, não, o Iagro está fazendo alguma coisa. Não, mas são todos os órgãos que estão trabalhando em conjunto, não é só a Iagro. Sim, a Iagro que leva a culpa. A gente leva a culpa. Porque querendo ou não, né, Marcos, a gente está vendo ali, entre aspas, um alimento que está indo para descarte, né, que nem dá para se falar que poderia estar servido como alimento, porque a gente não sabe. Essa é a grande verdade, né? Não se sabe se aquilo ali poderia ser consumido, porque não sabe como foi abatido, não sabe como foi, nem foi processado, né? Todos os produtos de origem animal e as indústrias, de uma maneira geral, ela é avaliada pelo risco. Certo. O risco potencial de transmitir alguma doença para o consumidor. Então você é um cálculo matemático, não é falar eu não fui com a sua cara, é um cálculo matemático para isentar isso de direcionamento de alguma coisa. Então é pelo volume de produção que é feito, pelo recebimento de matéria-prima e pelo volume de comercialização e pelo desempenho daquela indústria. Então é o desempenho da indústria, né, da fiscalização, se ele atende à fiscalização, se ele teve autoinfração, se ele teve uma contaminação nas análises laboratoriais, o volume de recebimento dele, né, porque todo produto, quanto maior a atividade de água,
maior vai ser a possibilidade daquele produto ter um agente contaminante nele. Porque a água ela é um agente que facilita, né, a proliferação. Ele proporciona o meio ambiente propício para o desenvolvimento, né? Uhum. E aí o volume de produção que aquela matéria-prima vai determinar. Então, com base nesses três itens, né, produção, desempenho e recebimento, a gente faz um cálculo matemático e avalia o risco daquela indústria e daquele tipo de produto. Porque todo produto de origem animal, ele tem o seu regulamento técnico de identidade e qualidade, que lá determina quais são os ingredientes obrigatórios, quais são os opcionais, como que ele tem que estar embalado, todo o processo de fabricação dele, é descrito quais análises tem que ser feitas naquele produto. Então, todo produto tem a linguiça tem, o leite, o leite queijo. tem, queijo, o ovo, o mel, tudo. Até o mel, né? Todos eles, né? A gente teve a apreensão esses tempos aí do mel falsificado aí, né? Me conta desse do mel falsificado, que eu vi alguma coisa, mas não li totalmente a matéria. Como é que foi isso daí? O que a galera tá fazendo para falsificar mel? Põe água no meio? Corante? Ele produz, né? A gente não pode passar o que estava sendo feito ali, porque pode ser replicado. Faz sentido. Mas a gente sabe o que estava sendo feito, colocado, né? Mel era uma vaga lembrança. Ele utilizava aroma artificial de mel, né? Tem os tambores, né? Quando a gente fez a fiscalização na fábrica dele, né? Era quase tudo, menos mel. Não tinha mel, né? Olha aí, cara. Não tinha mel. E aí usa a marca, né? Às vezes usa a marca de mel forte. Né? Ele falsificava rótulos de serviço de inspeção. Olha. Para tentar dar uma legalidade no produto dele e vender isso para a população, né? Que coisa, hein? A única coisa que eu te falo é que o custo dele era R$3, ele vendia 20. Olha aí. Então, sem pagar imposto, sem pagar nada, né? Então saía limpo, né, para ele. Né? É um negocião, né? Mas só que é um negocião errado. E nessa receita em particular, a gente tinha hidroximetilfurfural, né? Eita, aí. A só produção, pelo nome eu não sei o que é, mas já sei. Só pelo tamanho do nome eu já vi que o negócio é ruim. A produção desse composto químico aí, que se você consome ele em grande quantidade, ele pode dar até câncer, né? Eita, rapaz. Aí já começou a apertar o problema. E foi por isso que a gente entrou e atuou em cima desse... Marcos, aí aquela pergunta que não quer calar. Não podemos deixar de responder, se você tiver a resposta, inclusive. Como que a população vai se resguardar disso? Como é que ela vai falar, não, esse mel eu não vou comprar, é possível ver, identificar, né? A olho nu ali, qual mel é falsificado, qual que não é, e até para outros produtos? Como se resguardar disso? Então, a gente tem que fazer essa verificação, né? A orientação é que sempre o consumidor verifique se o produto tem o selo de inspeção. É obrigatório em rotulagem ter o selo de inspeção. Se não tiver esse selo, todo produto de origem animal tem que ter. Tá. Se for produto de origem animal, for peixe, leite, ovo ou algum produto carne, todos eles têm que ter. Se não tiver o selo, já é um forte indício que aquilo ali... É a primeira evidência. A primeira Mas evidência. E quando ele falsifica até o selo que você mencionou? A gente tem... É que a população ela não tem assim, um conhecimento? Um conhecimento, vamos dizer, né? Porque é de acesso público. Tanto no site do Ministério da Agricultura... Então, essa é a função nossa agora aqui. Vamos orientar a população a se resguardar. Ela pode consultar aquele número, que todo selo de inspeção ele tem um número de registro. Né? Aquela planta frigorífica, aquele laticínio, ele tem um número de registro, que consta dentro do selo de inspeção dele. Seja qual esfera for, estadual, municipal, federal, ele vai ter esse número de registro. E é fácil acesso, né, para fazer essa consulta? No site do Ministério da Agricultura tem, para você consultar. E se tivesse um aplicativo do celular? O selo do... Então, aí a gente depende do governo federal, né? Porque é uma informação que ela está centralizada no governo federal. Tá. Você consegue consultar o selo de inspeção federal e os produtos municipais e estaduais. Depois você me manda esse site, eu vou deixar ele nos comentários aqui para quem tiver interesse dar uma olhada lá. Aí você vai entrar numa tela lá que vai ter vai pedir um login e uma senha. Só que embaixo, se a pessoa olhar, tem lá acesso público. Tá. É só clicar no acesso público que você vai colocar o CNPJ da empresa. E aí você consegue ver aonde é a empresa, se aquelas informações que estão na rotulagem está batendo com o que é o oficial que está no site. Porque às vezes ele coloca um número e coloca um outro endereço, coloca um outro CNPJ.
pega uma rotulagem de algum produto e coloca no produto dele. Na hora que você vai consultar naquela empresa, às vezes os dados da empresa estão certos, e você vai olhar, porque nesse sistema, o SGSI, você consegue ver até o layout do produto que está aprovado. Ver o lote, talvez? Não, o lote não. O lote você tem que entrar em contato com a empresa, no saque da empresa. Mas o layout do produto, a cara do rótulo ali, a que é aprovada, consta lá. Então, às vezes, ele pega os dados e faz um outro rótulo. E aí, se a pessoa consultar, ela vai ver que aquele rótulo está diferente ali. Então, existem alguns caminhos aí, algumas possibilidades para a turma se resguardar. Existem, né? Todo produto que ele for comprar tem que exigir nota fiscal, né? Porque às vezes ele quer pagar um pouquinho mais barato ali, né? E perde essa garantia também. Ele está assumindo o risco, né? Está assumindo o risco, é o livre-arbítrio, né? Sim. Olha que complicado. É. Rapaz, que coisa, é muita informação importante, inclusive até para nossa saúde, né? A gente acabou de viver uma pandemia, a gente sabe que as coisas acontecem, né? E é possível, né? Eu não tenho aqui informações, se você tiver, inclusive, a respeito da própria pandemia, né? Mas a gente viu o impacto que tem isso numa população do mundo, né, cara? Imagina ali num local. Eu acho que tanto eu como você, a gente tem esse dado, né? Que a gente viu na prateleira do supermercado o que aconteceu, né? Pois é. A gente sentiu na pele todos, né? E no bolso também, né? Então, no bolso principalmente, né? Você vê o impacto que teve nos valores do produtor final, do consumidor final, né? E não só em impacto econômico, né, Marcos? Nós tivemos um impacto na saúde da população. A saúde, você teve... Foi bom que na parte de tecnologia foi boa, né? Evoluiu muito, né? Evoluiu muito rápido. Mas na parte de saúde aí, todo mundo viu quantos entes... Eu particularmente, perdi 24 pessoas conhecidas próximas de mim, né? 24? 24. Na época da pandemia, que morreu com loucura, Covid. Cara. A gente está aqui para contar a história, né? E, infelizmente nós não temos essas pessoas mais. Mas vamos falar então aqui do MS, Marcos. Como é que está a inspeção no Mato Grosso do Sul? Você já falou um pouco aí do mel, né? Como é que vocês estão atuando aí? O Mato Grosso do Sul tem altas incidências, o Mato Grosso do Sul tem um ranking do estado que mais existem incidências aí de problemas que a Iagro investiga, ou como é que está isso? Vamos dizer assim, o serviço de inspeção nosso, ele é muito bom. Todos os controles que a gente tem, eles são assim de alto nível. Uhum. Todo produto que está lá com selo de inspeção estadual, que está na gôndola, você pode ter certeza que aquele produto ele é seguro para ser consumido. Quanto ao ranking, não se tem esse ranking, né? O Ministério da Cultura não faz esse tipo de ranking. Se faz é só interno. Se faz é só interno e nem pode divulgar. Mas o Ministério da Cultura ele tem um cronograma de amostras aleatório. E ele chega surpreso. Ele avisa você hoje que amanhã você tem que coletar na indústria tal. O produto X. Uhum. Você vai lá, coleta e faz a análise e esse resultado vai para ele, não vem para a gente. Uhum. Depois eles dão um feedback. Se tiver algum problema, quem vai ser avisado primeiro é o Ministério da Cultura. E a gente não tem tido problema. Essa que era a minha pergunta. O produtor sul-mato-grossense ou a indústria sul-mato-grossense tem dado trabalho para vocês? Não, cara. Olha aí que bom. Não. A gente tem o trabalho quando ele está começando. Ah, tá. Que ele quer regularizar a indústria dele, e aí a gente tem um certo nível de exigência para poder ser registrado. E ele vem com uma cultura de que não precisa, sempre foi feito assim e tal, e na hora que a gente começa a comprovar para ele, tecnicamente, via parecer, via conversa, via orientação que a gente faz com ele, né, várias reuniões ali, ele vai entendendo o processo. E existe essa resistência no início, mas depois que a indústria ela se registra, ela caminha, né? Ela deslancha, porque a gente não tem problema em análise. É muito raro de acontecer. Entendi. Então não é um processo muito difícil, demorado? Como é que é? Vamos imaginar que eu tenho uma queijaria. Né? Vou começar a produzir queijos, derivados, uns nozinhos ali, enfim, derivados de leite. Eu preciso entrar com um processo para regulamentar isso daí, né? Inspeção municipal, começa pela municipal provavelmente, né?
todas essas etapas para eu trabalhar de forma regulamentada. É muito demorado, muito complexo, difícil de fazer isso? Por onde ele precisa começar? Então, a gente... Você falou de começar pelo município. Nem sempre. Ah, é? Depende da intenção do tamanho do negócio, que ele quer. Né? Uhum. Que a Iagro, ela não tem plantas pré-fixadas, né? Não tem pré-estabelecidas, tem que ser assim, tem que ser assado. É conforme o seu volume de produção, conforme o produto que você vai fazer. É estratégia mesmo, né? É todo ele voltado. A gente vai analisar a sua proposta. Você vai chegar com a sua proposta, vai chegar com o projeto, vai chegar com o seu médico veterinário responsável técnico. E é isso que eles não conseguem aceitar, que eles têm que ter o responsável técnico, que é a pessoa que vai, além da fiscalização, que vai estar lá no dia a dia fazendo esse acompanhamento da produção, né? Vai ser um funcionário mesmo, né? É um funcionário da empresa. Sim. E aí ele vai apresentar a proposta dele e quais os mercados que ele vai querer atender. De várias vezes. Agora a gente está com um processo de uma indústria lá que ele chegou e ele falou, não, eu quero vender para o país inteiro. Então eu quero já começar já com um projeto grande. Belezinha. Assim como a gente tem projetos aí de pessoas que produzem 100 litros dia, 200 litros dia numa queijaria. Uhum. Então a gente tem os produtos artesanais também. Que é local. Então a gente é conforme a sua proposta que a gente vai fazer essa análise. Então o primeiro passo é levar o projeto na Iagro para dar entrada. Você entrando no site da Iagro vai ter lá na parte de serviços públicos o registro de inspeção. Na parte de inspeção de produtos de origem animal vai ter o linkzinho lá que você não precisa nem sair de casa. Você faz o upload de todos os documentos, do seu requerimento, das suas plantas, tudo por lá. Uhum. Você não precisa nem ir na Iagro. Olha aí que beleza. Vai chegar lá uma comunicação para a gente que foi solicitado um processo de registro e a gente vai proceder à análise dali. E sempre com as assinaturas e o acompanhamento do teu RT, do teu responsável técnico. Sim, sempre. Todo o processo digitalmente assinado. Né? Uhum. A gente faz essa análise dos projetos, daí a gente avalia. Dependendo do produto que ele tem que fazer, a gente corrige aquela planta, fala, esse daqui está errado, por causa do fluxograma de produção, né? Que o produto não pode ficar indo e voltando, né? Tem que entrar de um lado e sair do outro. Né? Tá, entendi. Tem todo o fluxo. Tem todo o fluxo de produção. Então a gente faz essas correções durante o processo de registro. Assim como ele vai propor a rotulagem também, a gente vai corrigir essa rotulagem também. Você comentou, não sei se a gente já falou aqui sobre isso, e já foram tantos assuntos, mas se foi também a gente refala de novo. Acho que você comentou nos bastidores. Você falou agora que tem lá uma queijaria que produz 100 litros de leite, né, por dia e tal. Ele vai receber um selo artesanal, né? Me fala desse selo. Então, o selo artesanal são para os produtos que são predominantemente feitos manualmente. Não por volume. E tem um histórico, né? Como a gente tem o selo artesanal para a linguiça de maracaju. Isso que eu ia falar, eu lembrei da linguiça de maracaju. A gente tem lá os produtores que fazem historicamente, eles têm uma associação lá desses produtores, eles conseguiram o selo de identidade geográfica para a produção desse produto. E alguns deles vieram para pedir o selo arte, porque daí ele pode vender para o país inteiro. Tem a receita, ela é tradicional, isso que eu queria falar, é uma receita tradicional. Entendi. Mesmo não tendo a inspeção federal, mas tendo o selo... O selo arte, ele é como se fosse o CISB, né? Ele pode vender para o país inteiro. Entendi. Olha, são alguns produtos. A gente tem uma fábrica de doce de leite na Alvorada do Sul, que ela é via serviço de inspeção municipal de Nova Alvorada. Tem uma que faz manteiga ghee e alguns outros produtos em Pedro Gomes. Tem a linguiça de maracaju. E tem outros que estão pleiteando. Eu posso estar esquecendo de algum aqui, né? Todos eles têm esse selo. Que a minha parte é cuidar de quem está errado, né? Sim. Não dos que estão corretos, né? Todos esses aí, então, tem esse selo artesanal. Eles têm o selo arte, que é um selo diferente, é um selo... Que bacana, cara. Que concede essa habilitação. Também é de consulta pública pelo site do Ministério da Agricultura. É um processo que ele é feito... A gente tem a portaria 3631 e 3632. A 3631 são para produtos artesanais, o que precisa ter para poder registrar. E a portaria 3632 é especificamente para produção de queijo aqui no estado. Então,
tem um setor dentro da IAGRO que cuida somente de produtos artesanais, trabalha muito junto com o Senar, junto com a Agraer, com o pessoal, nessa orientação do produtor aí. O produtor não precisa ficar com medo, achar que é um bicho de 7 cabeças, não é proporcional ao seu volume de produção. Se ele tiver com 20 litros dia e quiser fazer, ele vai ter ele não precisa construir um prédio de 300 metros quadrados. Aí. Entendi. Ele tem que fazer proporcional ao que ele vai fazer, tendo, claro, respeitando todas as etapas de produção. A infraestrutura tem que estar adequada. E respeitando os programinhas de autocontrole ali, né? Que é os registros que ele tem que fazer. Legal. Pra gente poder auditar se aquela produção tá saindo ok. Rapaz, é tanta coisa que a gente quer saber e precisa informar, né? Para a população saber a importância do trabalho da IAGRO e reconhecer acima de tudo, né? Porque em alguns casos, como você mesmo falou, né? É até mal visto, né? Por alguns, né? Que não conhecem e não reconhecem a importância desse trabalho que vocês têm feito, né? Você falou que é o responsável para pegar quem está errado. Mas não é só isso, né? Você está ali responsável pela manutenção da saúde, né, da população. A verdade é essa. É sim, não. É que eu não me recordo as indústrias, os nomes dos que estão mais corretos, que a gente recebe muita denúncia. É muita denúncia. Então a gente tem que trabalhar utilizando do serviço de inteligência para verificar a procedência daquelas denúncias. Então, é isso que a gente estava falando, né? Pra gente Nem sempre essa denúncia também procede. porque muitas vezes é briga de vizinho, alguma coisa, algum caso pontual que teve algum problema em tubulação de equipamento, essas coisas do tipo, que acaba proporcionando um mau cheiro ali pontualmente. Uhum. A gente chega lá, vê que a gente nem procede àquela ação, né? Porque a gente tem que movimentar muitas instituições, né? Sim. É um trabalho meio complicado você bater a agenda de todo mundo. Sim. Para proceder àquela ação. Então a gente verifica a procedência da denúncia primeiro, para depois efetivamente fazer uma fiscalização. A gente trabalha prestando apoio aí para os estabelecimentos de varejo, né? No caso da vigilância, PROCON, né? Que são os que dão mais impacto, né? Mas isso é um serviço de competência das vigilâncias. Né? A gente chega com as denúncias. Todo servidor público, como servidor, a gente não pode prevaricar, né? Então a gente tem que atender aquela denúncia. E ela é procedente. Né? Uhum. Então a gente chega nas vigilâncias, demonstra para eles que é procedente e a gente faz a fiscalização. Não que eles não estão fazendo, porque qualquer serviço tem déficit pessoal. A gente não consegue atender todos os estabelecimentos, né? Não é uma falha deles. A gente está lá para somar esforços e proteger a população, né? Que muitas vezes pode parecer que o serviço não está sendo competente. Não, é que não dá conta. A gente são muitos estabelecimentos. Para fiscalizar. Para fiscalizar. É basicamente duas vertentes, né? Eu imagino, pelo que eu estou entendendo. É uma que vem por demanda, seja de um outro órgão parceiro, vou usar esse termo para facilitar o entendimento, e pela inteligência, né, onde vocês já estão monitorando alguma coisa, né? E pela população também. Quando você entra no site da IAGRO... entra na parte por demanda, né? Vem de fora da IAGRO, né? Que às vezes que a gente tem... que lá dentro a gente divide que a demanda seria das instituições parceiras. Ah, entendi. E tem as denúncias, né? Que você entra no site da IAGRO, na página da IAGRO vai ter lá Fala BR. Uhum. Qualquer cidadão pode chegar lá e fazer a sua denúncia daquele produto irregular que ele tá, ou daquela situação irregular que ele está identificando naquele momento ali. Ele pode se identificar como ele não precisa se identificar. Entendi. Já é feito o site para ser anônimo. Rapaz, surgiu uma outra dúvida agora aqui, mas eu acho que não é. Por isso que a gente faz essa verificação anterior, porque tem muita denúncia que ela não é procedente. Que não procede, exato. Essa minha dúvida que surgiu agora, eu não sei se é de competência da IAGRO ou se é de outro órgão. É a questão de produzir e criar animal na cidade. É uma questão, se for perímetro urbano, é questão de vigilância sanitária. Mas no mesmo site do Fala BR, você consegue direcionar ela para a vigilância. Não pode, né? Não pode. Depende do código de postura do município, mas normalmente não. Nenhum tipo? Nenhum tipo. Porque também tem aquele outro órgão, como que é o... A exceção dos de companhia, né? De quê? Os de companhia, sim, sim. Não, eu digo animais para consumo mesmo.
galinha, porco, até cavalo, né? Essas coisas assim. A não ser que sejam pra... Não sei também se pode hoje em dia. As coisas mudam tanto. O cara ter lá um animal pra puxar uma carroça e tal, alguma coisa assim. Acho que nem isso, né? Mais. Depende. Vai entrar a questão de bem-estar animal, né? Se está sendo respeitado, se não está, né? Tem vários. A gente teve agora, ontem, se não estou enganado, um caso em Nioaque, né? Um produtor acho que eu vi com morte de animais, tudo com maus tratos, né? Mas tô tentando até lembrar o nome daquele órgão que faz esse trabalho, mas é com cachorros, e gatos. CCZ? CCZ, isso. Acho que é com eles essa parte também, não é? Mas não são todos os municípios que tem o centro de controle de zoonose, né? Aqui, no caso de Dourados, tem. Mas não são todos. É Dourados e Campo Grande e acho que Três Lagoas que tem. O resto não tem, não. Aí tem que ser a vigilância sanitária que assume esse papel. Por isso que pode direcionar para a vigilância sanitária esse tipo de demanda. Marcos, nós já estamos aí há uns 50 minutos conversando, nem parece, né? Então passa rápido. Ficou algum tema, algum ponto assim que você acha que vale a pena a gente mencionar aqui, para valer a pena a tua vinda aqui em Dourados e falar, não, isso aqui não pode deixar de ser dito, porque eu esqueci de mencionar? A gente gostaria que a população fosse parceira nossa, né? E realmente fazer a denúncia desses casos irregulares. Porque a gente tem produtos de fora do estado com selos de inspeção que não habilitam aquele produto estar aqui e atrapalham as indústrias locais, daqui do município, tanto do estado também, por concorrência desleal. Produtos ilegais de fora, né? De fora do estado e que são produzidos aqui. Principalmente se a população identificar alguma situação de abate clandestino, que é o nosso principal problema hoje no Mato Grosso do Sul, são os abates clandestinos. As outras indústrias, a gente tem problemas de produtos clandestinos, mas como o abate, não. É algo assim absurdamente maior o volume de abate clandestino que a gente tem. Principalmente na região de fronteira e perifronteira. A gente conversou no bastidor, eu não me lembro se nós comentamos aqui enquanto estamos gravando, a respeito de eu abater alguma coisa lá e trazer para o meu consumo aqui. Então, é permitido isso ou não? É permitido a pessoa abater para o próprio consumo, né? Ela vai emitir uma nota fiscal da sua propriedade rural para o seu CPF com endereço na cidade. Você transporta para você. Então, se eu for lá num amigo meu que tem uma propriedade e tem uns porquinhos lá, eu vou matar uns 2 porquinhos lá para trazer para comer no Natal. Ele vai emitir uma nota para mim e eu vou trazer essa nota. Você consegue trazer esse animal. A gente tem pelo seu histórico e até mesmo para ele manter o estoque dele atualizado na ficha sanitária dele. Lembrando aquele detalhe que a gente já comentou aqui. Não só. Porque daí a gente falou de livre-arbítrio aqui, né? Sim. A pessoa come o que ela quiser. Se ela quer comer um produto sem inspeção, ela vai estar regularizando o produto dela, recolhendo o imposto devido para ela poder transportar esse animal. Aí ela assumiu o risco dela. Isso se aplica a qualquer animal, qualquer produto de origem animal, ovo, queijo, leite. Assim, a gente conversou antes, né? A gente só vai atuar em algo que for de médio para grande porte. Ah, tá. Algo que a gente percebe ali que está sendo trabalhado para consumo da pessoa, ou que é algo que não impõe um risco, né? Porque naquele cálculo de avaliação de risco que ela não vai proporcionar, por aquele volume, não vai proporcionar um risco para a população, a gente não atua. A partir do momento que ele começa a produzir um volume maior, que começa a interferir tanto no comércio das indústrias registradas, começa a vender um volume muito grande, que pode causar um risco para aquela população daquele bairro, né? Porque às vezes são comércios mais restritos, e não é preconceito, né? Mas a pessoa mais nas periferias da cidade que está esse problema do clandestino, né? Os estabelecimentos menores ali que fazem essa receptação. É até bom falar, né, que quando você está recebendo esse animal que é produto de abate clandestino, você é enquadrado como um receptador, assim como receptador de contrabando. É o mesmo crime. Vai responder igual. Você vai responder. Você vai estar
sendo enquadrado nos crimes contra as relações de consumo. Esse produto de abate clandestino ele é um produto considerado impróprio para consumo pela lei. Ele sendo considerado impróprio para consumo, pela Lei 8.137, que é a Lei de Crimes contra as Relações de Consumo, essa pessoa pode ter uma pena de 2 a 5 anos. Olha aí. Como passa de 4 anos, o delegado não pode arbitrar fiança, é só o juiz, na audiência de custódia. Então, o problema da pessoa, se ela é flagrada numa situação desse tipo, é muito grande. Além dela ter o prejuízo financeiro, vai ter o prejuízo da imagem, porque até a gente fazer todo o transbordo, você sabe que curioso é o que mais vai aparece aparecer. Quando eu muito celular tirando foto. Aparece muito e tem o prejuízo financeiro ali, que ele vai ter que pagar um advogado, vai ter que pagar a fiança, vai ter todo... E isso vai correr lá pra frente, podendo ele vir até ser recolhido. E cadeia nele, rapaz. O negócio é sério, moçada. Não tem que brincar, não. Nesse sentido de o que ficou importante é que a gente tem que transportar produtos de origem animal devidamente conforme o regulamento técnico exige. Produto refrigerado tem que ser transportado no frio. Eu vou daqui e ali. Não. A equipe de fiscalização que está ali abordando, seja na rodovia, na cidade, aonde for essa abordagem, ela não vai saber há quanto tempo esse produto está ali. Né? Tá ali. A gente não é difícil. No nosso estado você conhece as temperaturas, apesar que ser meio bipolar, que a hora está frio, a hora está quente, mas normalmente ele é muito quente, né? Sim. Então esse transporte, o produto ele é refrigerado porque naquelas condições, se ele não for refrigerado, aquele produto ele passa potencialmente a ter um risco. Com certeza. Ao consumir ele fora daquela temperatura. Então ele tem que ser mantido na temperatura indicada no regulamento técnico. Então se o produto é refrigerado, tem que ter Thermo King, tem que ter o equipamento de refrigeração forçado para transportar ele. E a gente é um produto um problema muito comum no transporte de produtos aqui no estado, a gente encontrar. Após o abate clandestino é o transporte regular de produtos. Rapaz, então se você vai matar um porquinho lá no teu padre, no teu vizinho, já sabe, emissão de nota, recolher os impostos, de preferência refrigerar e trazer, né? Refrigerar e não trazer. Comercializar, né? Consumo próprio. Porque assim, a gente faz uma avaliação, né? A gente tem o acesso a essas emissões desses produtos aí, né? E ele foi lá e emitiu a nota, né? Eu vou lá consumir hoje. Eu gostei, né? Foi bom. Eu trago hoje, amanhã de novo. Semana que vem de novo. Depois de amanhã de novo. Mas que você come desse tanto? Né? Então, tem coisa aí. Tem coisa aí. Então, vamos fazer com... Mesmo que ele estiver emitindo nota ali... dependendo para onde está indo. Alguma né? coisa pode estar vindo errado, né? Aí entra a questão do transporte. E, inclusive... Vai dar o alerta do sistema de inteligência. É isso que eu falo, você já consegue monitorar. Então, tem que ficar esperto também nisso daí, né? Interessante. Rapaz, é muito legal. Marcos, realmente a gente esclareceu muitos pontos, muitos assuntos aí que são de interesse da população. Se não era, deve passar a ser, porque é questão de saúde pública, né? Eu acho que essa é a grande importância. Pode falar. Não, mas eu falei que tem a área de você poder fazer a denúncia. Sim. Se você, quem estiver ouvindo aí, quiser fazer essa denúncia, entra lá, coloca a maior riqueza de detalhes possível pra gente. Sim. Porque às vezes a pessoa faz a denúncia e fala, não, o poder público não fez nada, mas a denúncia ficou muito vaga, não tem como a gente identificar. Não tem informações. Coloca lá um endereço, o dia que está acontecendo, uma placa de carro, um telefone de quem está vendendo, coloque algum dado a mais. Não só que fulano de tal está batendo um animal assim, X. Ele está batendo no local tal, normalmente é no dia tal, porque essas pessoas ela têm uma rotina de trabalho, ela tem uma rotina de entrega desses produtos, né? No estabelecimento comercial. Então, passar a maior riqueza de detalhes possível para que a gente possa atuar rápido também. Porque às vezes demora. Já teve locais de a gente ficar mais de 7 meses atrás da pessoa. Eita! Né? Para até a gente conseguir. Esse falsificador de mel mesmo, a gente ficou quase 10 anos para conseguir localizar ele. Rapaz!
O cara era bom. Ninja. Era bom. Ganhou muito dinheiro, hein? 10 anos. Mas a gente achou. Tá aí, ó. Vai pagar a conta agora. Agora não vai valer a pena os 10 anos dele de lucro. Mas é isso aí. Cara, obrigado, Marcos. Acho que foi muito esclarecedora a tua vinda aqui. Até a gente separou aqui um pequeno regalo para você. Obrigado. Uma parceria que a gente tem aí com a OKDS. Uhum. Proporcionaram essas canequinhas aí pra gente entregar para os nossos convidados em formato de agradecimento, né? Por você ter vindo aqui de tão longe, né? Você veio lá de Campo Grande, saiu de madrugada para vir bater esse papo com a gente. A gente agradece aí também a Iagro por estar cedendo, né? Você aí para estar vindo aqui bater esse papo com a gente, esclarecendo todas essas dúvidas para a população estar sempre ciente e acompanhando, ainda mais agora, né? Que a gente sabe da importância da qualidade e da origem do alimento que a gente está consumindo. Então, obrigado pela sua generosidade de estar aqui hoje. Eu que agradeço o convite. E a gente coloca à disposição. A gente tem, dentro da Iagro, além dessas inspeções, de fiscalizações, a gente tem o nosso setor de educação sanitária. A gente coloca o órgão à disposição aí, se precisar fazer palestra, tanto em escola, aqui na parte acadêmica, sindicato rural. É só fazer o ofício, solicitar o tema que a gente vem e esclarece todas as dúvidas que tiverem aí. E no que vocês quiserem e a gente puder contribuir, podem contar com o podcast Agrociência, aqui com a FGD. A gente é parceiro de vocês, então a gente pode sempre estar contribuindo aí também no que for necessário. Então, obrigado mais uma vez. É isso aí, pessoal. A gente agradece aí a sua audiência. Se você gostou desse assunto, se você acha que alguém precisa saber e merece conhecer um pouco mais aí sobre esse tema que nós abordamos hoje aqui com o Marcos Camargo, então compartilhe esse vídeo aí com as pessoas e com o máximo de pessoas que você puder, para que todo mundo aprenda um pouco mais sobre os produtos de origem animal. Beleza, pessoal? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!